noite, boa noite. E aí, Diego? Boa noite, Sabrina. Hoje a gente vai falar um pouco sobre prevenção da mulher. E aí vamos aguardar a nossa convidada, que é a Cristiane, da Fábrica de Imagens. Cris, eu vou pedir para tu entrar pelo da Fábrica de Imagens. Tu entrou pelo teu. Vamos dar uns minutinhos e aí já já a gente inicia. E aí, Thiago, boa noite. Chama as amigas, hein? Convida as amigas. Convida as manas, as gatas. Cris, você não vai entrar pelo Instagram da fábrica ou vai ser pelo seu mesmo? Boa noite, Edilene. Boa noite, Baiano. Me dá só uma confirmação, tá, Cris? Se você vai entrar pelo da fábrica ou se vai ser pelo seu mesmo. Que aí eu te chamo pra gente entrar juntinho aqui na live. E a gente começar. É o tempo que todo mundo entra, que o pessoal vai entrando. E aí, gente, convida aí as meninas, tá? Convida as amigas, convida as primas, as irmãs, todo mundo. Principalmente as adolescentes. Pronto, chegou aqui a Fábrica de Imagens. Gente, aproveitem para seguir a Fábrica de Imagens, tá? Que é uma outra ONG que trabalha com a questão da prevenção. Vou te convidar, Cris, só um minuto. O pessoal estava reclamando que eu estava pegando muito no... Tá ok, Carlinhos? Oi, Cris, boa noite. Boa noite. Tudo Sim, bom? Deus tá ótimo, dá para te ver e te ouvir, tranquilamente. Ótimo. O Estamos pessoal aí. que... Vamos aguardar aí um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho, enquanto isso eu vou falar sobre o nosso projeto, né, como que a Tá. gente cabeçalho mesmo, para dar tempo o pessoal entrando. E aí eu vou pedir para o pessoal que está já aí dentro, já entrou na live, já convidar o pessoal, convidar as amigas, as manas, todas as gatas que querem e precisam saber sobre informação da prevenção para a mulher, tá? Boa noite, gente da Casa de Andaluzia e do Projeto Consciência Positiva. Quem não me conhece, chamo Carlos César. E aí a gente trabalha com prevenção, mais para adolescente, para jovens, levando para centro educativo, escola, temas sobre o HIV, sobre a prevenção sexual e a necessidade muito grande de falar sobre esse tema, sabe, Cris? Que é a questão da prevenção da mulher, porque a gente tem visto nas escolas muitas adolescentes grávidas, né, um descuido assim, muito grande em relação à questão da vida sexual e também a questão da violência sexual, né, que hoje é uma realidade muito grande, o Isso. machismo, e tudo isso influencia muito na vida sexual da adolescente, né? Deixa ela Isso. insegura, deixa mais, digamos que mais fragilizada para essa questão, né, da segurança sexual. E aí, como eu não poderia falar no lugar das Não, mulheres, não é né, seu lugar de fala, né? eu falo definitivamente, e aí eu decidi lhe convidar, como mulher, como feminista, como ativista,
como presidenta de uma ONG que trabalha com prevenção com a juventude, e já de antemão pelo por você ter aceitado o convite, né? Porque era um tema que há tempos eu estava querendo fazer e colocar isso para as pessoas. E aí você aceitou e assim eu fiquei assim agradecendo às deusas e aos deuses para que tenha dado certo. E aí, gente, quem Que está ótimo. entrando, eu vou deixar uma pergunta, eu vou deixar uma ideia para vocês, tá? Para vocês falarem com a gente, não como ouvinte, mas que vocês façam desse momento aqui um momento de diálogo, de discussão, para que todos nós participem, né? Que não fique só eu e Cris falando aqui, vocês ouvindo, mas que vocês possam dar suas dicas também, que as meninas, adolescentes, as mulheres possam se proteger mais, possam se prevenir mais. Os pontos de vista que vocês têm em relação a agregar as informações e aí fica todo mundo bem informado e aí a gente caminha junto, é bem melhor. E aí eu vou pedir, Cris, que tu se apresente, fale um pouco do trabalho da fábrica de imagens, o teu trabalho, tá? Boa noite. Certo. Boa noite. Obrigada, né, Carlinhos, mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz, né, inclusive porque a gente vai estar falando também, né, para jovens, né? E assim, eu coordeno, como você falou, né, uma ONG, a Fábrica de Imagens, Ações Educativas em Cidadania e Gênero, que tem sede aqui na Maraponga. A Fábrica de Imagens já atua há 22 anos, né, nessas questões, né, de gênero, de feminismos, né, e sexualidades. E uma das ações, né, principais da Fábrica de Imagens é justamente esse trabalho, né, de prevenção, né, com adolescentes e jovens, né? A gente tem um dos nossos projetos, é chamado Projeto Entre Pares, que começou justamente em 2016, né? Era um projeto financiado pela Secretaria Municipal de Saúde, e foi um projeto que justamente trabalhou a questão da prevenção às ISTs, HIV e AIDS nas escolas públicas de Fortaleza. E era um projeto, por isso que é o nome Entre Pares, né? Porque eram jovens conversando com jovens, né? Eram os jovens que passaram pela formação, por uma formação na fábrica de imagens. Após essa formação, eles foram às escolas para fazer rodas de conversas, mostra, debate, não é, sobre essa questão da prevenção. Então, aí nasceu esse projeto Entre Pares, que hoje, na verdade, ele vai além da questão da prevenção HIV e AIDS, né? Ele trabalha a questão também, né, da violência doméstica, né, dos assédios, do machismo, né? Isso tudo com rodas de conversa, né? Então, eu até peço que vocês depois curtam a página da Fábrica de Imagens, né, aqui no Instagram, né, fabricadeimagens.ong, e lá tem falando, né, sobre os nossos projetos. Hoje, inclusive, a gente fez uma postagem justamente sobre o Entre Pares, né? Eu Eu vi também faço parte, né, justamente com o Carlinhos, né, juntamente com o Carlinhos, né, a gente faz parte também do Fórum do Movimento Social de Luta contra a AIDS, né, que é um coletivo que reúne instituições, movimentos, né, coletivos que trabalham com essa questão da prevenção, da assistência e dos direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS, né? E também sou integrante do Fórum Cearense de Mulheres, né, da articulação de mulheres brasileiras, né? Então a gente está aí, né? Uma das temáticas que a gente costuma trabalhar, né? A gente, quando se fala nessa questão da saúde, né, da mulher, né, da saúde sexual da mulher, envolve muitos aspectos, né? A gente vai já começar um pouquinho sobre isso, talvez não dê para aprofundar tanto, né, numa live de 1 hora, né? Mas aí fica também, não é, a provocação para a gente ter outros momentos. Inclusive, também até uma coisa que a gente está pensando, né? O Carlinhos vai ajudar muito a gente nesse sentido, né? A gente está pensando na fábrica de imagens, de fazer também, né, algumas lives, em alguns momentos, né, abordando as temáticas que a gente costuma trabalhar, certo? Então é isso. assim, eu estou como base da Casa de Andaluzia, né, que é a nossa base de ONG, que tem esse projeto Consciência Uhum. Positiva. Eu também vou pedir para as pessoas
curtirem, né, Projeto Consciência Positiva, com THIV no final, né, e separado por underline. E aí a gente fala muito sobre a questão do HIV e das ISTs, né? E assim, Sim, é tudo transversal, né? Quando a gente fala sobre transexualidade, quando a gente fala sobre machismo, quando a gente fala sobre a questão do feminismo, a gente tem que falar sobre esses temas, porque claro. todo mundo se relaciona sexualmente e ó, essas populações são as mais vulneráveis, né? Digamos assim. E não tem como a gente não falar sobre esses temas falando sobre prevenção, né? Isso. Uma das coisas que a gente se preocupou muito, sabe, Cris? Porque assim, a gente trabalha levando os testes de HIV, né, pela saliva, e também levando palestra, roda de conversa, e aí por conta da pandemia a gente não pode ir a esses locais, e aí a gente está fazendo essas ações pelas lives mesmo, tentando levar o máximo possível de informação para as pessoas, principalmente para a galera mais jovem, mas assim, é para todo mundo também, né? Uhum. E aí a gente vê muito essa questão nas escolas sobre a questão das meninas ter essa insegurança quando elas principalmente são heterossexuais ou bissexuais, que elas têm essa coisa de confiar muito no parceiro, né? Tipo, eu tô me relacionando com o fulano e aí ele gosta de transar sem camisinha, então ele pede que eu confie nele, e aí eu acabo tomando só o anticoncepcional, né? E a gente sempre fala que é uma coisa que a minha avó dizia, sabe, Cris? Que quando você conhece alguém para se relacionar, você precisa comer 2 quilos de sal com ela. Minha avó dizia isso. Sim, E conheço esse ditado. cada prato você só coloca uma pitada, né? Aí, assim, é o tempo que você tem para conhecer uma pessoa. Então a gente fala assim, olha, a gente indica assim, olha, você confia, eu entendo que você confia no seu namorado, mas você sabe do seu corpo, né, da Uhum. saúde do seu corpo, mas você não sabe da saúde do seu parceiro. Você não sabe se ele está pulando a cerca, se ele está trazendo alguma possibilidade de você contrair alguma IST, né? Então, ainda mesmo assim, você se relacionando, ainda tendo um relacionamento fixo, é indicado que você use, né, o preservativo ou até mesmo o PrEP, né? Que eu estava vendo uma pesquisa agora sobre a questão do PrEP, que aumentou muito o uso do PrEP para as mulheres, né? E isso é muito Sim. bom. Isso é muito bom. Uhum. Aí uma coisa A que gente só tem que ver também como é que se dá nesse aumento, né? É uma questão da prevenção mesmo. Outra coisa também que tem crescido muito, Carlinhos, agora no período da pandemia, né? É a questão da violência doméstica e também da violência sexual, né? Eu fiz, né, recentemente o acolhimento de uma jovem que passou por um processo desse de violência, né? E aí, como tem um protocolo, né, que se segue, né? Primeira pessoa, depois, né, que faz o BO, que vai à delegacia, né, que faz todos esses procedimentos, precisa de fazer um protocolo de prevenção também, né? E aí é que entra justamente, né, essa prevenção. A utilização desses medicamentos, né? E aí é que a gente fica sem saber, né? Se a questão da PrEP, da PEP, né? Que depois acho que é até bom você falar um pouquinho, porque pode ser que tenha pessoas que não sabem, né? Não entendem o que é isso, né? Se tem a ver com uma questão da violência, né? Que foi indicado o uso, né? Ou se é porque as pessoas já estão começando a conhecer mesmo, a ter acesso a essa informação, que se for é ótimo, né? Mas a gente também tem que ter esses cuidados de como é que está chegando a essas pessoas, essas informações, não é? O acesso a essas informações e se esse uso está, né, tá sendo um uso adequado, né? Um uso realmente, né, que vá de acordo com as questões que a gente defende, né, dentro do movimento social de luta contra a AIDS, né?
Isso. Sobre a questão do PEP e da PrEP, né, que a gente sabe que é disponibilizado mais para homens que se relacionam com homens, né, e também profissionais do sexo, né? Isso Isso. inclui as mulheres profissionais do sexo. Então, as mulheres profissionais do sexo que têm uma vida mais sexualmente ativa, elas vão precisar de usar isso também além do preservativo, né? Isso. Coisa que a pessoa vai chegar lá no serviço e ela tem que receber, é obrigatório ela receber, né? Ela tem esse direito. E no caso também dessa exposição, né, no caso de uma violência sexual, né? Que Sim, inclusive, né, nesse acolhimento que a gente fez, né, a gente tem que ressaltar, né, que a jovem, né, relatou que foi muito bem atendida no Hospital São José, né? Ela foi sim. fazer foi tomar toda a medicação, né, fazer todo o procedimento lá e disse que foi muito bem atendida, né? Então isso é um ponto positivo no acolhimento, né, dessas jovens que já passam por uma situação, né, muito complicada, né, muito difícil, uma violência muito grande, né, mas que pelo menos, né, nesse serviço de saúde especificamente foi bem acolhida, né? Sim. Uma coisa que a gente vê muito é a questão da culpabilidade, né, que existe na mulher, né? A gente Uhum. sabe que se de HIV nas mulheres heterossexuais, a maioria são mulheres que contraíram do próprio marido, né, do próprio parceiro, né, Isso. e que confiavam no parceiro e que Uhum. usavam sem camisinha, se relacionavam sem camisinha pela confiança e a partir disso contraíram HIV, né? Uhum. Eu acho que a gente não pode deixar de citar aqui as cidadãs positivas, né? Que é um movimento nacional de mulheres soropositivos que está lutando aí para as mulheres, tanto para a questão da melhoria de vida das mulheres vivendo com HIV, como na questão preventiva também. Tem Jaciara que entrou, tem Sabrina que entrou, que tá presente aí na live. Uma boa noite aí para vocês. E aí é bem preocupante essa questão da culpa que é jogada pelo machismo, né, nas mulheres. E assim, O você. machismo ele está presente na nossa sociedade e em tudo ele interfere na nossa vida, né, de nós mulheres, né, dos nossos corpos, né, e por isso que quando a gente fala, né, quando a gente vai abordar essa temática da saúde da mulher, né, Carlinhos, a gente precisa considerar vários aspectos, né, que estão envolvidos nessa questão da saúde, né, a questão da saúde sexual, né, dos direitos reprodutivos, né, da prevenção às ISTs, HIV e AIDS, é apenas um aspecto da saúde da mulher, né, mas tem milhares de outros, né, tem a questão do parto humanizado, da violência obstétrica, do aborto legal e seguro, tem a questão da saúde mental, né, que principalmente nesses tempos de pandemia, a gente ouviu muitos relatos de mulheres que adoeceram, né, emocionalmente, né, vivem situações de estresse, de ansiedade, de depressão. Então, com a pandemia, né, isso agravou muito, e muitas mulheres também por conta desenvolveram isso por conta de estarem convivendo, né, cotidianamente em isolamento social com seus companheiros, muitas delas sofrendo violências, né, domésticas, né? Então isso também, né, faz parte, né, desse debate de saúde da mulher, né? A gente precisa considerar, né, a questão do planejamento familiar, do autocuidado, né, que é uma temática também que está muito em alta ultimamente, né? Então, que autocuidado é esse, não é? Não é apenas o autocuidado da gente fazer nossos exames de rotina, conhecer, a fazer uma atividade física, né, ter uma alimentação saudável, não é apenas esse autocuidado, mas até mesmo a questão do acesso à informação, né, também é uma forma da gente se cuidar. Né? Infelizmente, quando a gente trabalha justamente com todas essas temáticas que envolvem a saúde da mulher, a gente precisa considerar, né, dois pontos que, assim, que eu acredito que são importantes da gente considerar, é esse acesso à informação,
né? E um outro ponto é a questão da desigualdade, das desigualdades estruturais, né, que existem, que afetam diretamente essa questão da saúde da mulher. Que desigualdades são essas, né? A questão primeiro, desigualdade socioeconômica, né? As mulheres pobres, né, as mulheres periféricas, as mulheres da zona rural, elas têm menos acesso à informação, né? E, consequentemente, né, essa questão da saúde vai ficando para elas, né, de secundária, né, vai ficando de lado, né? Uma outra questão também que a gente precisa considerar nessas desigualdades são as desigualdades raciais. Né? A gente sabe também que as mulheres negras, né, elas têm maior dificuldade de acesso à informação do que mulheres brancas, né, ou mulheres não negras, né? A mesma coisa com as mulheres indígenas, né? A gente também precisa considerar isso. Um outro fator é a questão de gênero, né? Desigualdade de gênero, né? Na semana passada, eu acho, você teve uma conversa com a Sabrina, né? Que é uma travesti. Então, as mulheres travestis, as mulheres trans, elas também passam por uma desigualdade quando vão atrás de um serviço de saúde, né? Acredito que ela tenha falado sobre isso. Eu não tive a oportunidade de live, mas acredito que ela tenha falado. E aí também a questão de orientação sexual, né? As mulheres lésbicas também sofrem preconceitos, discriminações a partir do momento que chegam no serviço de saúde. Isso tanto faz ser serviço público quanto serviço particular, né? Isso aí tem, né, essas dificuldades também. Os profissionais de saúde, a maioria não está preparado para receber pessoas trans, né, travestis e nem mulheres lésbicas, né, com suas especificidades, né, porque tem suas especificidades, né. E também a questão geracional, né? A gente sabe que pessoas, né, mulheres, né, mais as mulheres idosas, né, elas têm também uma dificuldade, né, maior nesse sentido. Primeiro, por conta de uma coisa que já é da nossa sociedade, que é a questão do tabu, né? As nossas mães, as nossas avós não foram, né, acostumadas, elas não foram educadas para falar sobre sexualidade, para falar sobre seus corpos, né, para sentir prazer, né? Nada que tenha a ver com essa questão da sexualidade, né, elas foram preparadas para isso, né? Consequentemente, tem uma dificuldade, né, mesmo quando tem acesso, né, quando chegam aos serviços de saúde, quando tem acesso às informações, muitas vezes é aquela forma ainda muito velada, de não conversar muito sobre, de não perguntar, né, elas guardam para elas. E aí isso também interfere nas pessoas mais jovens, né, porque, por exemplo, a minha geração, a minha mãe não conversava sobre isso comigo, né? Mas eu já converso com meu filho, né? As minhas irmãs já conversam com os filhos delas, né? Então, assim, a geração mais nova tem tido a oportunidade de falar mais sobre isso, né? Só que a anterior, né? Por exemplo, as minhas amigas, a gente não teve essa. A gente foi atrás, né? Algumas pessoas, né, até não tiveram a mesma oportunidade que, por exemplo, eu, que tive acesso a uma faculdade, depois fui trabalhar numa ONG que aborda essas temáticas, então a gente estudou, a gente conviveu com outras pessoas, né? A gente faz parte de coletivos, né? Faz parte de movimento social, então essas informações chegam a gente, né? Mas, assim, tem amigas minhas que também não tiveram essa oportunidade de conversar. Até tem acesso à informação e tal, mas não tem a oportunidade de conversar com outras mulheres, né, sobre essas temáticas, né? Então, para você ver como é muito desigual ainda essa questão dessa informação, desse acesso, né? Tanto o acesso à informação, como também o acesso aos serviços de saúde, né? E aí eu vou falar mais do SUS, é claro, a gente defende, e eu vou sempre defender o SUS, o Sistema Único de Saúde, eu vou sempre defender, mas assim, a gente sabe que, infelizmente, tem profissionais, né, que estão no SUS que Despreparado. não são muito receptivos, em relação a essas temáticas, né, em relação a essa abordagem, né. A gente vê a diferença, por exemplo, eu já tive tanto
como é que eu posso dizer, já tive tanto em serviço de saúde, né, em consultas, né, pelo SUS, como em consultas particulares, né, e no que se refere, né, a essa questão da saúde da mulher, quando a gente chega numa consulta particular, vai fazer seus exames de rotina, não é? Os médicos, as médicas passam uma série de exames, fazem uma série de perguntas minuciosas sobre sua vida sexual, sobre forma de prevenção. Se for o caso, né, se a mulher quer engravidar, então passa por todo um planejamento. Então tem todo um cuidado, né, em relação a isso. No SUS já não é assim. Você vai fazer uma consulta de rotina, são os exames básicos que eles pedem. Se você não for perguntando, né, e aí precisa, né, ser uma pessoa que tem um pouco mais de informação para ir perguntando, exame tal, por que que você não pede, né? Eu gostaria que você pedisse exame tal, né? Para você ter uma ideia, quando eu engravidei, né? E quando eu engravidei, meu filho já vai fazer 20 anos, mas na época já era no sistema, no SUS, né? Quando a mulher engravidava, já pediu o exame do HIV, né? E eu fui, na época, eu tinha um plano de saúde e fui acompanhada, né, pela médica do plano de saúde. E não me foi solicitado o exame do HIV. Tá Nossa, entendendo? Então, assim, eu precisei pedir. Você vai querer? Vou, claro que eu vou querer. Não é um direito, né? Na verdade, é um direito meu e uma obrigação, né, do profissional de saúde solicitar isso, né? Mas para você ver como são essas diferenças, né? Essas pequenas sutilezas que se as pessoas não têm a informação, se nós mulheres não temos essas informações, passa batido, né? E aí tem essas dificuldades, infelizmente, no nosso sistema público, né? Que alguns profissionais, não vou dizer que são todos, tem uns que realmente acolhem muito bem, dão as informações necessárias, independente de quem está chegando lá, né? Mas a gente sabe que tem algumas dificuldades, principalmente no que se refere a essas populações que eu citei, né? Que são as populações que sofrem mais envolve mais a questão das desigualdades e sofrem mais discriminações e preconceitos, né? São as mulheres negras, são as mulheres indígenas, são as mulheres idosas, são as mulheres periféricas da zona rural e as mulheres que não têm muito acesso à informação. verdade. Eu Você quer acho comentar muito, alguma coisa? Eu continuo. eu acho muito legal quando você fala essa questão das gerações, né? Que as gerações mais antigas não tinham essa informação até mesmo pelo machismo mesmo, né? Tipo assim, não, a Isso. mulher ela tem que cuidar de casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que estar ali como um instrumento de prazer para o homem, né? Hum, Que não vai servir para ter prazer, vai servir só para reproduzir, né? reproduzir, era. Nossos corpos, né? São vistos dessa forma, né? Ainda vistos até hoje, né? Embora com todos os avanços, mas ainda existe isso, né? Da mulher como objeto de prazer, né? E de reprodução, né? E assim, na verdade, a mulher não estimulada a se conhecer, né? A conhecer seu corpo, a conhecer o que é que lhe dá prazer, o que é que pode lhe dar prazer, né? Então, assim, né, em relação a essa questão da saúde, né, voltando um pouquinho para a questão da saúde, durante muito tempo a saúde era vista como o contrário de doença, né? Então, só se procurava, né, um atendimento, só se procurava um profissional da área de saúde se fosse para curar determinada doença, né? Era a saúde na perspectiva da cura, né? Quando a situação, né, incômoda, o problema já estava instalado, né? Não existia a perspectiva da prevenção, né? A gente não trabalhava com essa questão da perspectiva da prevenção, né? Tanto que as nossas mães, né, as nossas avós, elas iam procurar, né, um atendimento, né, iam procurar um médico, iam procurar um hospital quando estavam grávidas, né? Não tinha essa questão, vou procurar um ginecologista porque eu quero iniciar minha vida sexual e eu vou conversar sobre os métodos, né, de prevenção, sobre os métodos contraceptivos, né? Não existia isso, né? Era a mulher apenas procurava quando tinha, né, essa questão da gravidez, né, já instalada, né?
E aí, não é, isso foi mudando, né, com o passar do tempo, né? A gente hoje, né, muitas de nós, hoje já está isso muito mais difundido, tem programas, né, de saúde da mulher, os próprios serviços de saúde incentivam isso, né, tem campanhas, né, das mulheres de fazerem sua prevenção anualmente, né, tem o Outubro Rosa, a questão da prevenção do câncer de mama, né, então, assim, hoje em dia já está bem mais diferente, né, a mulher não vai apenas para procurar um serviço de saúde quando apenas tem está grávida ou então com algum problema, né? Mas durante muito tempo não foi dessa forma. E assim, após a revolução, né, com a revolução industrial, né, com o surgimento do capitalismo, isso ainda foi mais agressivo com as mulheres, né? Para você ver como até nisso, né, nós mulheres sofremos mais, né? O capitalismo incide diretamente nas nossas vidas e nos nossos corpos, porque naquela época, se por um lado, né, as mulheres foram estimuladas a engravidar, até o aumento da natalidade, não é? Por quê? Porque aquilo ali ia suprir uma demanda de consumo, né, uma demanda de produção e uma demanda de consumo, né? Então, elas foram, na época, tinha programas para estimular as mulheres a engravidar mais, né? Para suprir essas necessidades do capitalismo. Mas, por um outro lado, elas também começaram a entrar no mercado de trabalho. E aí ficou uma coisa, né, meio contraditória, né? Elas entram no mercado de trabalho, são estimuladas a engravidar, e aí se tornam vulnerabilizadas, né? Porque vão ter que dividir, muitas vezes não conseguem dividir, né, a questão do trabalho, principalmente antigamente, quando eram muitas horas de trabalho, né, que as mulheres tinham que passar, né, tinham que ficar, né, nas fábricas e tal, e por outro lado, dá conta, né, dos filhos, né? Então, de uma certa forma, até hoje, isso ainda, né, esse capitalismo ainda incide nas nossas vidas, né? A prova tanto que tem as fábricas, né, tem o comércio, né? Muitas vezes as mulheres, elas não são, elas são demitidas quando elas engravidam, né, quando voltam da licença maternidade, não é? E assim, eu lembro que na época da faculdade eu fiz uma pesquisa numa fábrica de castanhas, né? E aí não era só essa questão da saúde sexual e reprodutiva. As mulheres, elas desenvolviam problemas seríssimos de rins, porque elas não podiam levantar para poder ir ao banheiro. Durante o dia, elas só podiam ir tantas vezes ao banheiro, né? Então, tudo isso, né, interfere na nossa saúde, né, na nossa vida, né, enquanto mulheres, porque o capitalismo está aí para isso mesmo, né? Para inserir na nossa vida e nos nossos corpos, né? Escravizar, né? E, Queria que isso, só exatamente, né? Então, diga. os comentários que o pessoal está fazendo, tem algumas pessoas fazendo os comentários, eu Sim, tem muitos comentários aqui, eu estou ouvindo. bastante, eu já, porque a gente não consegue ver todos. Boa noite, gente, para quem está entrando. Por favor, dialoguem, conversem, como que vocês acham que a mulher deve se prevenir, se proteger, deem as suas sugestões, porque a gente unifica aqui as informações e trabalha junto, tá? Aqui não é um local só de escuta, é um local para a gente dialogar também. Deixa eu ver aqui. Aqui tem, a companheira Edilene está falando aqui, ó, que infelizmente ainda hoje tem muitas mulheres que nunca fizeram a prevenção do câncer, né? Então, para você ver, mesmo com todas as campanhas que existem, né? Uma campanha enorme no outubro, né? Que faz outubro rosa e tal, mas mesmo assim, essa questão do acesso é muito difícil, porque, gente, quando você chega no SUS para poder você fazer uma consulta, a consulta é super fácil de você conseguir. Você vai lá, marca, né, no período que é da sua área, né, e tal, consegue. Mas aí, para fazer os exames, né, é muito complicado, porque você tem que ir para uma lista de espera, né, e essa lista de espera demora muito, né. Então, nos postos de saúde, é complicado você fazer
não é, esses exames. Você faz o exame básico, né, que é o Papa Nicolau, né, mas se você precisar de uma mamografia, né, de um ultrassom transvaginal, né, de uma ultrassom abdominal, sei lá, é mais complicado. Você tem que ir para uma lista de espera. Se você não tiver condição de pagar por fora o seu exame, você vai demorar muito. Então, isso acaba também desestimulando as mulheres a fazerem, não é, o seu exame. Além dessas dificuldades, realmente tem muitas mulheres que não têm, não precisa, não sinto nada, não é, não tem, às vezes não tem histórico na família, então acha que não precisa disso, né? Mas é justamente essa questão da informação, né? Que é muito importante, né, esse acesso da informação, mas não só o acesso à informação, mas também a facilidade de disponibilizar, né, nos serviços públicos, né, esses outros exames. Por isso, até talvez eu também tenha falado, eu falei, né, no começo, que às vezes alguns médicos não solicitam determinados tipos de exame, porque eles sabem que se for pelo SUS, não vai vir tão cedo, a pessoa não vai conseguir tão cedo aquilo ali. Então, o que ele faz mesmo ali, que é rápido o resultado, é a questão da prevenção, né? Do Papa Nicolau, da prevenção do câncer de colo uterino, né? Que é importante? Claro que é, né? Não deixa de ser importante, mas a gente sabe que enquanto mulheres precisamos também de outros exames complementares, né? A Credileuda está falando aqui, ó, sem falar, Cris, que nós mulheres somos consideradas não somos consideradas população-chave e ficamos fora da PrEP, que seria ótimo para a prevenção, que já muitos dos homens casados não querem usar o preservativo. A gente falou isso sobre o início, e assim, Uhum, isso. eu não expliquei muito sobre essa questão do PrEP e PEP, que algumas pessoas ainda têm muita dúvida, mas eu quero fazer uma live só com esse tema, porque é um tema Ótimo. isso, é muita informação sobre isso, é uma coisa nova, mas eu concordo muito com a Credileuda, a pessoa que está num relacionamento, né, que tem que chegar lá e dizer que é garota de programa para poder receber, e isso é um absurdo, né? Uhum, é Não claro. poder, É, porque ela quer fazer para se proteger dentro do casamento, ela não pode, né? Quem sabe a uhum. gente siga esse avanço aí futuro, né, Cris? Isso. Aqui é a nossa companheira Cristina, que é lá do coletivo de mulheres artesãs, que é o Criarte, lá do Bom Jardim. Ela falou, na periferia tem fila que dura anos, né? Então, Verdade. assim, é muito complicado. Em todos os postos de saúde acaba sendo assim, né? Em todas as periferias, né? Essa questão da mamografia, desses exames mais, digamos assim, mais elaborados, né? Mais difíceis, né? Realmente demora muito, né, nos postos de saúde, né, a chegar. A Lígia está Aí, falando aqui, a Lígia tá falando aqui, não existe método contraceptivo 100%. Até a laqueadura não funciona em muitos casos, né? Que é uma coisa que a gente fala de uma falha do serviço, né? Que é aquela coisa, vou fazer do jeito que dá mesmo e não tem é, aquela sensibilidade de tentar tratar a mulher com mais respeito, né? uhum. Isso aí, assim, acontece, não é? Na verdade, os métodos contraceptivos eram para ser seguros, né? Se fossem, não é, utilizados, né? Se fossem administrados, né, da forma correta, né? No caso, eu conheço pessoas que fizeram a laqueadura e que depois engravidaram, né? Mas por quê? Não é porque o procedimento não foi feito de forma adequada. Claro que tem uma série de questões técnicas, que aí também não é a minha área, eu não vou saber responder muito no caso da laqueadura em si, não é? Mas, assim, normalmente, não quando o método é bem administrado, né, é possível ser 100%. Hoje mesmo, assim, um pouco antes de vir aqui para a live, eu vi uma matéria no G1 falando de um caso de um bebê no Vietnã que nasceu, né? E quando ele nasceu, na hora do parto, né? Foi um parto, acho que foi um parto normal, eu não sei bem como foi o parto, mas na hora do parto o DIU veio junto com ele, né? Não, Então, assim, a mãe usava o DIU, né, há uns 2 anos, e engravidou, e para completar, na hora do parto, o DIU ainda veio junto com o bebê, né? pura. Isso
é um caso raro, né, de acontecer. O DIU, eu usei o DIU durante 10 anos, né? Agora sim, todo ano eu fazia. Aliás, era de 6 em 6 meses, né? Era 6 em 6 meses eu fazia, eu voltava ao médico para fazer os exames e ver se estava tudo ok, né? Porque assim, não adianta você botar o DIU lá e pronto, e passar o resto da vida sem nunca fazer um exame e ver como é que ele tá. Porque o nosso organismo, o nosso útero, né, tem contrações, né? Então isso pode deslocar o DIU, né? Mudar o dia de local, né? E aí é justamente para isso que é importante os exames periódicos, né? Nossos exames, que muitas vezes nós mulheres não fazemos a nossa prevenção anualmente, né? E quando usamos determinados métodos contraceptivos, também não voltamos para as consultas, que são as consultas necessárias de praxe, né, periódicas, né? Mas assim, se o DIU for usado, né, for colocado e a mulher for fazer seus exames periódicos, ver como é que está a posição, gente, não tem problema, né? Então, todo método, né, ele, se for bem administrado, se for bem usado, né, ele vai ter segurança, né? Vai ser seguro. Mas aí também acontece, né? Casos dos exames, dos anticoncepcionais, que também as mulheres dizem, né? Tem muitos relatos, muitos casos, né, de mulheres que engravidaram, né? Tomando anticoncepcional. Tem esses casos do DIU, tem o caso das laqueaduras, né? Que às vezes as mulheres também engravidam depois que tenham feito a laqueadura, né? Então, assim, os relatos são muitos, né? E, mais uma vez, a gente reforça que por isso que é importante a questão da informação. E Sim. aí, Carlinhos, assim, para pegar, antes da gente olhar de novo, né, aqui as outras perguntas, os outros comentários, né, é, assim, essa questão da informação, né, ela pode vir, né, de três formas, né. Uma forma é na família, né, o primeiro local de informação, né, nós mulheres, né, adolescentes, jovens, aí também envolve os meninos, né, na família. Só que, infelizmente, muitas famílias, por uma série de questões, de tabus, né, de preconceitos, a questão da nossa própria sociedade machista, né, muitas famílias não estão preparadas para ter esses diálogos com os filhos, e não tem mesmo esse diálogo com os filhos, né. Então, aí a gente vai para as escolas, né? Que é o trabalho que a gente faz, né? Tanto eu, né, na fábrica de imagens, quanto você no projeto Consciência Positiva da Casa de Andaluzia, né? Que são projetos muito importantes. E essa questão da educação sexual nas escolas é fundamental, né? É fundamental. Quando, assim, por conta desse governo, né, que a gente tem, né? E também de uma, como é que eu posso dizer, de uma onda, né, de conservadorismo, de fundamentalismo, né, Aí, que envolveu o Brasil nos últimos anos, né, começaram a colocar essa questão da educação sexual nas escolas como algo que eles falam, né, que é a ideologia de gênero, né, dizendo, né, muitos dizem, essa educação sexual é para ensinar os jovens a transarem, estimular os jovens a transar, para ensinar o menino a ser gay, não é? Quando, na verdade, a educação sexual na escola, ela vai muito além disso, né? Não é apenas a questão da prevenção às ISTs, HIV e AIDS, não é a questão do ensino, né, da apresentação dos métodos contraceptivos, né, dos métodos preventivos, né, o uso do preservativo masculino, do uso do preservativo feminino. Não é só isso. A questão da educação na escola, ela envolve o assédio, né, a gente viu recentemente aqui em Fortaleza, não é, várias denúncias de assédios ocorridos dentro da escola. E se a gente não tem essas informações, né, muitas vezes as meninas, quantas meninas já devem ter sofrido assédio e não sabem nem que aquilo ali é assédio, né? Não, não acham, não, foi uma brincadeira do professor, não é? Foi uma brincadeira do colega. E não é, né? Então, essa educação sexual, até para as meninas se darem conta do que é assédio, do que é uma violência sexual, né? Também a gente fala sobre a questão da violência doméstica, né? Como denunciar, aonde denunciar, a quem procurar ajuda numa situação dessas, né? Então, tudo isso envolve a questão
educação sexual nas escolas, né? O conhecimento, aí vai para a parte dos professores, né, da área de biologia, né, o conhecimento do corpo, né? Porque também existe isso, muitos jovens não conhecem o seu próprio corpo. Né? Por quê? Porque isso um tabu, né? A gente não é acostumado a se tocar, a gente, quando vai tomar banho, né, não é acostumado a se conhecer, a gente não é incentivado a isso, principalmente nós mulheres, né? Os homens até mais, mas nós mulheres não somos estimuladas a isso. Né? E aí, assim, isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente conhece o nosso corpo, a gente também vai poder ter condições de cuidar mais da nossa saúde. Quando aparecer alguma coisa que seja um incômodo, né, que esteja diferente, não é, do normal, né, digamos assim, a gente vai começar a perceber, não, isso aqui não tá legal, né? Ah, apareceu determinada coisa aqui no meu corpo, tá meio estranho, né? Então, isso é importante também, e tudo isso faz parte da educação sexual, né? E assim, essa questão nas escolas, né? A gente sempre na fábrica foi muito bem recebida em todas as escolas que a gente foi, né? Que a gente fez os nossos trabalhos, as rodas de conversa, né? É claro, um ou outro professor, né? Principalmente homem, né, fazia alguns comentários, né, desagradáveis e tal, mas assim, a direção da escola sempre acolhia muito bem e até chamava, né, convidava, isso que acontece com você também, né, convida, né, se interessa, acha importante essas discussões, né, essas rodas de conversa nas escolas, né, até porque, assim, a gente sabe que nas escolas públicas, né, os professores, as professoras, eles já têm uma carga horária muito puxada, né? Eles precisam cumprir aquela carga horária e às vezes não tem muito tempo de conversar sobre esses outros assuntos, né? Esses assuntos, como é que se diz? Assuntos Essenciais. transversais. São transversais, né, no currículo escolar, né? E assim, é muito melhor, né, vir pessoas de fora, porque às vezes os alunos, as alunas, se sentem mais à vontade com alguém que não é daquele cotidiano da escola, que não está ali até para fazer uma pergunta, não é? Normalmente os jovens, né, quando termina ali a roda de conversa, aí se reúne ali no grupinho, né, e pergunta, né, para a pessoa que está indo lá conduzir a roda de conversa, tira uma dúvida ou outra, pega o WhatsApp, entra em contato depois. E às vezes essa relação é diferente de uma relação de quem está ali todo dia, quem é mais velho, né, mais velha, né, e que está ali todo dia na função de professor, né, de professora, né. Então, isso é muito importante, né? E uma outra coisa também, que é a questão que a gente trabalha muito nessas oficinas, é a questão da diversidade sexual, né, da orientação sexual, da diversidade de gênero, né? Então a gente tira muitas dúvidas, muitas vezes a gente chega e os meninos têm muitas dúvidas em relação ao que é trans, o que é travesti, o que é transmulher, o que é transhomem, o que é bissexual. Então, isso também é muito importante. Então, é para reforçar que a educação sexual nas escolas, ela não é apenas ensinar o uso do preservativo, por exemplo. Não, não é. Né? É justamente desmistificar uma série de assuntos que são tabus na nossa sociedade, minimizar a questão do preconceito, das discriminações, informar principalmente as mulheres, as meninas, não é? Sobre essa questão dos assédios, das violências e toda a rede de apoio que elas têm caso venham a precisar de uma situação dessa, né? Sim, sim. Mas, assim, é um desafio muito grande, principalmente no governo que a gente está vivendo, né? Isso E aí, uma... para completar o terceiro ponto, né, que seria também, Carlinhos, de informação, seria justamente nos serviços de saúde, né, que a gente sabe que com todas as limitações, né, que o serviço de saúde tem, às vezes essas informações também não são passadas, né, adequadamente, né, por conta do tempo de consulta, da quantidade de pessoas que tem para serem atendidas, e às vezes um médico não vai passar uma hora com a pessoa. Devia, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Aí passar uma hora conversando com a pessoa, explicando tirando uma série de dúvidas e tal, né? Então, assim, a gente, como não tem, né? Muito esse diálogo na família e também nos serviços de saúde tem as suas limitações,
hoje eu vejo que o espaço, né, mais interessante para a gente conversar com adolescentes, com jovens, é o espaço da escola, né? Isso Claro, mesmo. tem nossas ONGs também, né? Os outros espaços, né? Mas assim, esses outros espaços, que eu digo que já é mais frequente, né? Dentro da minha ONG, dentro da sua ONG, num espaço de outros coletivos, de outras associações, é mais fácil se dialogar sobre isso, né? Tem Sim. mais essa possibilidade. As escolas é que muitas vezes se fecham, né? Algumas escolas, não vou dizer que são todas, porque, como eu falei, né, nos nossos trabalhos na fábrica de imagem, a gente sempre foi muito bem recebido. Sim, sim. Cris, essa questão que você falou sobre a aceitação das escolas, a gente teve muitas escolas, né? Mas que recebeu a gente muito bem. Mas assim, as que não receberam a gente bem, elas tinham uma base bem fundamentalista, Uhum, que é uma coisa que a gente vê muito isso em cima, principalmente da mulher, né? Que é aquela coisa assim, você uhum, não pode se tocar, pode se masturbar porque é pecado. Você não pode sentir prazer, não pode nem, sei lá, gemer, porque isso é uma coisa que é errada perante Deus, né? Então tem todos esses discursos, né, que são assim arcaicos, retrógrados, né, que a gente tem que quebrar. E eu acho que, como você falou, as gerações passadas não tinham tantas informações, mas hoje, como a gente tem esse acesso a essa informação, a gente tenta quebrar, desconstruir essa corrente, né? Para poder até levar a informação para as gerações anteriores também, né? Para que eles isso, entendam, isso. não é coisa ruim, não é negativo você se analisar, se conhecer do seu corpo, né? Uma coisa que a gente sempre coloca quando as meninas vêm falar com a gente sobre a questão da confiança com o parceiro, a gente diz assim, olha, não importa o que o seu parceiro quer. Mas eu estou apaixonada por ele, porque ele só quer que se for sem camisinha. Eu digo assim, olha, você sabe o risco que você está correndo, né? Você sabe o risco que você está correndo, porque a sua paixão ela pode passar e uma coisa que você possa contrair pode nunca passar, né? Uhum. Então, eu sempre coloco aquele discurso, né, daquela campanha não é não, né? Quando o rapaz vem pegando, quando o rapaz vem querendo tocar, dizer que eu quero assim, 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 não é não. Olha, só entra aqui no meu corpo alguma coisa se for com camisinha e quem manda no meu corpo sou eu e acabou, né? Não tem essa coisa de Isso. apaixonado. Se o cara ele gosta realmente da menina, no caso heterossexual, né, que eu tô falando da relação heterossexual, Uhum. se ele realmente gosta, ele vai querer proteger ela também. E também eu falo para os meninos héteros, que são os mais difíceis de entender, que é a questão de, olha, vocês não podem, mesmo tendo um relacionamento fixo, exigir da menina que elas fiquem usando o anticoncepcional o tempo inteiro só por causa do prazer de vocês, entendeu? Porque vocês também têm que entender que vocês podem se proteger e proteger o corpo dela. Então, se vocês gostam dela, como vocês estão dizendo, vocês precisam proteger ela. A gente sabe que o contraceptivo, né, ele sendo usado de forma muito diariamente, usando Durante muito tempo. durante muito tempo, pode causar problemas na saúde, né? E aí é E uma ainda coisa que mais nas meninas, né? Nas adolescentes, jovens, né? Muito cedo começarem, né, a fazer uso, né, de um anticoncepcional, né? Também não é interessante, né? Uma outra coisa também, Carlinhos, é que aí, novamente, onde se encontra o machismo, né? Normalmente a gente, quando ouve falar na questão do preservativo, é o preservativo masculino, né? Até mesmo nos serviços de saúde, né, o preservativo feminino, ele é pouquíssimo divulgado, né? Muita gente nem conhece, né? Em muitas oficinas que a gente foi conduzir, as meninas nunca nem tinham visto um preservativo feminino, né? E além do que o acesso também é difícil se for para comprar, né, um preservativo nas farmácias e tal, um preservativo feminino, ele ainda é mais caro, né, do que o preservativo masculino. Então, até nisso, né, nós também mulheres sofremos, porque se fosse apenas,
o homem não quer usar o preservativo, né, masculino, mas eu vou lá e coloco o meu, né, então já é uma segurança que eu tenho, né, independente se ele não quiser usar, né, se ele quiser usar ou não, né, mas assim, até nisso, esse acesso também ao preservativo feminino é mais difícil. Uma coisa que eu também que eu estou tentando me adaptar, Cris, sobre essa questão do preservativo, que é a questão do termo, né, que a gente usa e a gente aprendeu essa coisa do feminino e masculino, aí por conta das pessoas trans, eu estou tentando Hum, mais a questão do interno e externo, né, ah, ótimo. porque não necessariamente, né, Aham, feminino não isso. pode ser masculino. Bem lembrado. E a gente é sempre bom, nós que trabalhamos, né, com essas temáticas, né, a gente tem que ficar sempre mesmo atenta a essas terminologias, né, porque vez por outra, né, está mudando alguma terminologia. Então, isso é bem interessante você colocar, né? E também a questão da questão da campanha das cidadãs que eu acho muito, que eu achei muito interessante, a questão da camisinha, né, interna, no caso, a camisinha ser, a antiga ser melhor do que a agora atual, né? Porque Sim. a antiga, Uhum. ela poderia usar, por exemplo, até 24 horas antes, e a atual, ela tem que ser Isso. fora do ato, e ela é um pouco mais desconfortável, de acordo com o relato das mulheres. É, Uhum. antes da gente conversar sobre isso, Cris, eu queria já agradecer, porque a gente tem, eu acho, 5 minutinhos só. Certo. Passou rapidinho, né? É para E você ver como a temática é muito, né? Tem muita coisa, né, que perpassa essa temática da saúde da mulher. Então, acho que a gente precisava de uma live para cada subtema desse, né? a Mas próxima, assim, como cortou um pouquinho, eu não ouvi. a próxima a gente faz no Face, que é o tempo que a gente quiser. Ah, tá certo, ótimo. Aham. E aí eu já agradeço a todo mundo que participou, tirou um tempinho para ficar aqui com a gente conversando, e principalmente a você pelas informações, são muito válidas. Agradecer aí o Lucas, que entrou agora, Jaciara, que comentou bastante, Credileuda, todo mundo que contribuiu aí, a Sabrina, A Jaciara, Edilene todo da mundo. Pastoral da AIDS. Isso. Quem não segue a fábrica, segue a fábrica, e quem não segue o projeto, segue o projeto. O projeto Pronto, e Consciência. aí também qualquer dúvida que as pessoas tenham ou que queiram comentar, né, além da live, né, seguindo lá a página da Fábrica de Imagens, pode mandar no direct, que aí eu sempre olho, né, estou sempre ligada na página da Fábrica, até porque a gente está nesse processo de divulgação, né, dos nossos projetos e tal, então estou sempre olhando, então pode curtir lá a página, seguir a página, e tem tanto no Instagram quanto no Facebook também, e mandar lá um direct que aí a gente vai conversando com as pessoas, né? E quando essa pandemia acabar, né? Também se quiserem convidar a gente, né, para ir em algum espaço, né, algum grupo, né, tanto nas escolas ou também algum coletivo, né? A gente também está disponível para fazer esse trabalho. E eu vou aproveitar e divulgar, além desse projeto que eu falei, Carlinhos do Entre Pares, tem também o Conversa de Homem, que é mais voltado para os meninos, né, para os adolescentes, para os jovens, para justamente conversar sobre essas questões que envolvem principalmente as masculinidades, o machismo, né, porque a gente faz um trabalho, né, coletivo, né, com meninos e meninos, mas tem umas especificidades, né, que é interessante trabalhar só com um grupo de meninos, né. Então, eu acho que também fica aí a dica para depois vocês conhecerem lá os projetos na fábrica, né, na página da fábrica, e aí a gente vai colocando. Mas também quero Também agradecer, né? para Jaqueline Sampaio, que entrou também, que comentou bastante, a Edilene, da Pastoral da AIDS, que está aí presente. Um beijo. Isso, já que sempre também estão nos ajudando nos trabalhos, né? Nas atividades. E assim, gente, só reforçar, né, que essa questão da educação sexual, da saúde da mulher, né? A gente precisa reforçar justamente esses diálogos, né? Que essas informações cada vez mais cheguem às mulheres e principalmente, né, às adolescentes, né, às jovens, né? Como até a Edilene colocou, né? Que
está ajudando muito nela nesse diálogo com a filha. Então, isso é muito importante, né? A gente cada vez mais conversar sobre esses assuntos para que eles cheguem mais às adolescentes e às Já mulheres. Já está acabando, né? já está na contagem Gente, regressiva. muito obrigada, um beijo grande. Beijo, gente. Obrigado, viu, Cris, mais uma vez, viu? Obrigada a você, Carlinhos, pelo convite. E aí, um beijo baiano, beijo Jaqueline.